Ponto 1. Praça da Sé. O ponto inicial dessa jornada começa nessa praça, a Praça da Sé. A fundação da cidade de São Paulo está intimamente ligada à colonização não apenas comercial e social, mas também religiosa. No ano de 1554, a Ordem dos Jesuítas fundou, na região do Pátio do Colégio, o marco do que seria a cidade de São Paulo. Desde o seu início, a cidade e sua geografia urbana foram traçadas tendo em vista os interesses e a imposição de marcos estruturais religiosos, tais como mosteiros e igrejas. A região da Praça da Sé começou, com o tempo, a ser um importante centro de desenvolvimento administrativo e religioso, mas foi somente em 1825 que foi criada a Praça da Sé como centro cívico e político da cidade. Ponto 1.1 Marco Zero. O Marco Zero, uma peça de granito com uma placa de bronze, indica a distância das principais cidades brasileiras em relação a esse ponto na cidade de São Paulo. Sua instalação ocorreu em 1934, com o objetivo de celebrar o 380º aniversário da fundação da cidade de São Paulo. Ou seja, pode-se inferir que a sua existência se deu por motivos políticos do governo do momento. A despeito desse fato, podemos enxergar esse marco como um dos primeiros pontos de referência de geolocalização no espaço urbano. Olhar para esse marco é como visualizar uma espécie de GPS da década de 30, em que podemos nos fiar a ele como ponto inicial de uma caminhada em direção a qualquer região da cidade e do país. E é a partir desse histórico marco que essa caminhada se dará como forma de ligar o espaço urbano com a influência religiosa da Igreja. Ponto 1.2 Frente da Igreja da Sé. Em frente à escadaria da Catedral da Sé, podemos imaginar que nesse mesmo local, em 1591, foi construída a primeira catedral da cidade de São Paulo pelos jesuítas. E assim a igreja marca o território com uma construção religiosa que irá durar enquanto a sua influência perdurar. A catedral original foi substituída por essa atual em 1913 e a construção da nova somente foi concluída em 1967. O que torna as igrejas interessantes nesse percurso reside no fato de que elas são construções que irão perdurar por séculos, ou seja, o caminhante do século XVI teria esse ponto como referência concreta, assim como agora estamos caminhando tendo ela como referência. Ponto 2. Igreja São Gonçalo. Estamos na Praça João Mendes em frente à Igreja São Gonçalo, que foi fundada em 1756 por um grupo de irmãos da Irmandade de São Gonçalo Garcia. Temos outra construção centenária que auxilia o caminhante a se localizar na geografia urbana, seja no século XVIII ou agora na época moderna. O ponto de interesse dessa igreja é como a religião, além de marcar em estruturas atemporais o cenário urbano, também se vale dessa mesma geografia para influenciar os que ali residem. Essa igreja se localiza próximo do bairro da Liberdade, uma conhecida região por sua colonização oriental, mais especificamente a japonesa. Por conta dessa proximidade geográfica, essa igreja passou a atender a comunidade japonesa, e nisso começou a celebrar as missas em japonês. Vemos, portanto, como marcos religiosos, no caso as igrejas, por conta da sua localização geográfica, podem se adaptar ao seu entorno de forma a manter e atender os seus fiéis. Ponto 3. Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Estamos agora na Praça da Liberdade, e na esquina com a Avenida da Liberdade, temos a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. A origem dessa igreja remonta ao século XIX, onde em 1821, foi erguida uma cruz para marcar o local de execuções públicas que ocorriam na cidade de São Paulo. Os condenados eram enforcados nesse local, e a cruz original fora colocada lá para abençoar as almas dos executados. Em 1887, a Irmandade da Santa Cruz das Almas dos Enforcados foi oficialmente criada para cuidar do local e da capela que fora construída. Essa capela original foi substituída pela igreja que vemos agora. Novamente vemos como a geografia influencia a construção de marcos religiosos, no caso, o local de execuções de condenados à morte pela forca no século XIX. O caminhante do século XIX poderia ter como referência a forca e a cruz, e hoje, o caminhante moderno tem a igreja como sua referência urbana. Olhe ao redor e tente adivinhar quantas pessoas que passam por essa calçada e praça conhecem a história dessa igreja, e o que acontecia nesse local séculos atrás. Essa memória agora está apenas nos registros históricos e tem como marco essa singela igreja.
3.1 Praça da Liberdade. Sabendo dessa história, olhe novamente para a Praça da Liberdade e tente visualizar que séculos atrás, esse local era uma área de execuções públicas durante o período colonial e imperial brasileiro. O nome atual do lugar surgiu por conta da abolição da escravidão, em 1888, por conta dos inúmeros escravos que ali viviam e eram executados. Décadas depois, no início do século XX, essa praça e região da Liberdade começou a atrair imigrantes japoneses, e assim ficou conhecido até agora. Veja, a mesma localidade, a mesma geografia com histórias tão diferentes, e como caminhante, temos apenas um marco concreto, a Igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Ponto 4. Capela Nossa Senhora dos Aflitos. Dando continuidade à história da Praça da Liberdade, que antes era o Largo da Forca, onde ocorriam as execuções públicas, estamos diante da Capela Nossa Senhora dos Aflitos. Essa capela foi construída em 1774 por conta da necessidade de se ter um local para sepultar e realizar as últimas preces pelos condenados à morte. O nome da capela é bem figurativo e ainda hoje é um testemunho das memórias da cidade que teimam em se perder ao longo do tempo. Mais uma vez, olhe para a multidão de pessoas que descem e sobem a Rua dos Estudantes. Será que elas, como caminhantes modernos, conhecem uma fração da história pela qual passam todos os dias? Ponto 5. Retorno ao Marco Zero. Retorne agora pelo mesmo caminho em direção ao Marco Zero, dessa vez imaginando como essa paisagem urbana era nos séculos passados, tendo em mente todas as histórias contadas. Com esse olhar diferente sobre a paisagem urbana atual, sobre as ruas, carros, ônibus e pessoas andando apressadas, imagine como a memória geográfica consegue perdurar ao longo dos séculos se o que vemos se altera freneticamente sem parar. De posse desse histórico do lugar e de seus marcos restantes, o seu sentimento e visão sobre esse caminho se alterou agora que você está retornando ao ponto de partida ao Marco Zero? O percurso é o mesmo, mas sua percepção continua a mesma? Você irá caminhar e olhar a paisagem urbana de forma diferente? A geografia dos lugares guardam memórias e o seu resgate depende das pessoas? Ou dos marcos que resistem ao tempo? Ponto 1.1 Marco Zero. O Marco Zero, uma peça de granito com uma placa de bronze, indica a distância das principais cidades brasileiras em relação a esse ponto na cidade de São Paulo. Sua instalação ocorreu em 1934, com o objetivo de celebrar o 380º aniversário da fundação da cidade de São Paulo. Ou seja, pode-se inferir que a sua existência se deu por motivos políticos do governo do momento. A despeito desse fato, podemos enxergar esse marco como um dos primeiros pontos de referência de geolocalização no espaço urbano. Olhar para esse marco é como visualizar uma espécie de GPS da década de 30, em que podemos nos fiar a ele como ponto inicial de uma caminhada em direção a qualquer região da cidade e do país. E é a partir desse histórico marco que essa caminhada se dará como forma de ligar o espaço urbano com a influência religiosa da Igreja.